Olá, turmas do professor Alan Cerqueira, do 7º ano. Meu nome é Elisiane Santana, serei a professora residente de vocês. Vamos, nesta aula, falar sobre a história geral, que iremos estudar um pouco sobre a historiografia do Brasil no período de 1530 a 1822. O tema é a sociedade colonial dos três grupos étnicos principais, que eram os grupos indígenas, os europeus e os africanos. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A sociedade açucareira ela estava nas regiões Bahia, Pernambuco, uma parte do Rio de Janeiro e São Vicente, aqui no atual São Paulo. Os senhores de engenho eram homens ricos, brancos e laços sanguíneos, que reforçavam o casamento entre pessoas da nobreza, preservar o prestígio deles e o poder desses grupos sociais. Eles ocupavam cargos importantes nas câmaras municipais das vilas e cidades coloniais. A moradia dessas pessoas, dos senhores de engenho, era na casa grande. A família era senhorial, naquela época era patriarcal. Os senhores de engenho eram considerados os donos das terras, como parte da nobreza, dos maquinários e das pessoas escravizadas, que na época eram os indígenas e depois passando para os africanos. Sobre a população dos comerciantes, eles enriqueciam vendendo produtos locais como açúcar, tabaco, o algodão. E para a Europa, eles revendiam produtos que chegavam de Portugal, que era o vinho, o queijo, o doce. Os produtos internos que esses comerciantes faziam também eram com vendas de bois, mula, cachaça, farinha, milho, marmeladas e etc. Eles obteram muitas riquezas nesses comércios com a venda de africanos. Aqui nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, os navios eram próprios desses comerciantes. Eles faziam empréstimos para os senhores de engenho na compra de escravos e maquinários. Alguns deles chegaram a alcançar a nobreza, casaram com as filhas dos senhores de engenho. Eles compraram terra e faziam parte daquela nobreza. No século XVI, quando a cana-de-açúcar começou a substituir o pau-brasil como principal produto da colônia, os indígenas foram escravizados. Porém, ocorreu muitos fracassos para essa escravização. O trabalho intensivo não fazia parte da cultura indígena, acostumados a fazer o necessário para garantir a sua sobrevivência através da coleta de frutas, raízes e caça e pesca. A contradição entre os colonizadores e os missionários jesuítas, que visavam catequizar e eram contra esse processo de escravização desses grupos indígenas. No século XVI, as drogas do sertão, que era o guaraná, a pimenta, a ervas, as raízes, as cascas das árvores e o cacau, eram coletados pelos índios na Amazônia e exportados para a Europa, tanto pelos contrabandistas como também pelos próprios jesuítas. Também ocorreram que alguns índios fizeram serviços unidos com os bandeirantes e alguns jesuítas nas expedições das estradas e das bandeiras, porque eles conheciam o território e as trilhas, né, pelos locais para essa expansão. Os indígenas também, eles tiveram resistências referente a essa escravização. Eles lutaram e fugiram, né, para o interior da floresta fechada, sendo possível ser capturados. O contato com os grupos indígenas e o branco trouxe o extermínio dessa população indígena com doenças tipo a gripe, o sarampo e a varíola. A sociedade colonial era formada por miscigenação de três grupos étnicos. Esses diversos índios indígenas, que eram os tupiniquins, tupinambá, carajós, guianenses, entre outros. Os africanos tinham grupos banto e sudaneses, que eram trazidos da Nigéria, Beni, Guiné-Bissau, Luanda, Senegal, Angola. Os brancos europeus vinham de Portugal. Em outros territórios locais eram ocupados por italianos, alemão, espanhol, ingleses, holandeses, entre outros. Tinham aventureiros, degredados, cristãos novos, fidalgos e comerciantes.
América Portuguesa, em várias regiões econômicas, diversas sociedades, em diversos níveis de autoridades, que determinava quem mandava e quem obedece. A colonização deu-se no início de 1530, com o cultivo da cana. Em 1532, na vila de São Vicente, atual São Paulo, por Martim Afonso de Souza, mas foi na zona da mata da área do Nordeste que a produção se expandiu. Em 1570, já existia 60 engenhos. No final do século XVI, tinha duplicado a quantidade para 62 em Pernambuco, 36 na Bahia e o restante nas demais capitanias. A decadência do açúcar veio no século XVII, devido à concorrência com os holandeses. O produto econômico, não se esqueçam que na época era a cana, a sua produção era realizada no engenho. A população assalariada na segunda metade do século XVII, no engenho nordestino, estavam os feitor-mor, mestre de açúcar, purgador, ofício de açúcar, era os caldeireiro, o feitor de campo, o artesão, que era o carpinteiro, o pedreiro, o ferreiro, eram negros de ganho, que vendiam comida nas ruas urbanas das cidades, com outros produtos. Deixo uma reflexão para vocês, um questionamento que vocês podem fazer e analisar uma pesquisa. Quem são os seus antepassados? Quais são suas origens? Você os valoriza?